Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para uma aula de matemática com a professora Luísa Tereza e o tema da nossa aula é Sistema de Numeração. Objetivos: conhecer outros sistemas de numeração, escrever números usando outros sistemas de numeração. Você sabe como as pessoas contavam antes de conhecer os números? O ser humano aprendeu a contar fazendo comparações de quantidade. O pastor colocava uma pedrinha para cada ovelha que saía para pastar e depois retirava uma pedrinha para cada ovelha que retornava. Você conhece outros sistemas de numeração? A história da humanidade nos mostra a existência de muitos sistemas de numeração criados por vários, pelos romanos, egípcios, babilônios, chineses e maias. Hoje vamos conhecer um pouco do sistema de numeração egípcio. Então, aqui nós temos os símbolos que eram usados no sistema de numeração egípcio. O 1, que era o arte vertical. O 10, que é o osso de calcanhar. O 100, que é uma corda enrolada. O 1000, que é uma flor de lótus. O 10.000, que é o dedo indicador. O 100.000, ave, peixe ou girino. E 1.000.000, homem ajoelhado com os braços erguidos. Cada símbolo podia ser repetido no máximo 9 vezes. Aqui, por exemplo, para a gente representar 49. A gente poderia representar pelo osso de calcanhar 4 vezes, mais 9 vezes o arte vertical. Assim, somava 40 mais 9, daria 49. Para a gente fazer 2020, a gente somava 2.000. O 2.000 era representado por 2 flores de lótus, mais 20, que era 2 ossos de calcanhar. A cada 10 símbolos repetidos, fazia-se a troca por outro, de um agrupamento superior. Por exemplo, quando a gente quisesse usar por exemplo, o osso de calcanhar, ele representava 10. E a corda enrolada, ele representava 100. Então, se a gente queria representar uma quantidade que fosse o 100, a gente não ia usar 10 ossos de calcanhar, e sim uma corda enrolada. A posição do símbolo não altera o número escrito. Por exemplo, o número 13 pode ser escrito, entre outras maneiras, da seguinte forma. Tanto faz vocês representar o símbolo maior, a quantidade, como os menores primeiro. Por exemplo, um osso de calcanhar, mais 3 artes vertical, ou 3 arte vertical, mais um osso de calcanhar. Representa 13 da mesma forma. A ordem não altera o resultado. Sistema de numeração egípcio. Você percebeu que não há o símbolo 0 nesse sistema de numeração, ou seja, ele já se inicia do 1. Praticando, quais números estão representados abaixo. Então, aqui a gente vai representar quais números por esses valores aqui. Então, a gente tem 2 flores de lótus, representa 2.000. 3 cordas enroladas, 300. Mais 2 ossos de calcanhar, 20, 2.320. Uma corda enrolada, 100. Um osso de calcanhar, 10. Mais um arte vertical, 1. Somando, vai dar 111. Sistema de numeração babilônico. Os babilônicos, eles usavam 2 símbolos para registrar a quantidade, que era o cravo, podia ser utilizado até 19 vezes, representando os números de 1 a 9, e o asna, que é um número 10, era representado pelo símbolo asna. Os babilônios usavam 2 símbolos para representar suas quantidades. Então, aqui tem mostrando os exemplos. O 1, o 3, o 5, 6, 9. A partir do 10, eles usavam o asna. Então, o cravo representava a quantidade 1 e o asna a partir do 10. Sistema de numeração babilônico. Era usado um espaço entre os símbolos para diferenciar o tipo de agrupamento. O símbolo usado para representar 1 era o mesmo do 60. A contagem era feita em agrupamentos de 10 em 10 e também 60. Então, aqui o espaço que a gente utilizava de um para representar o outro era só o espaço que a gente tinha. Então, 1 vezes 60 mais 1, que é igual a 61. Sistema de numeração babilônico. Você percebeu que não há um símbolo também para representar o 0 nesse sistema de numeração?
praticando. Quais números estão representados abaixo? Então, aqui a gente vai representar esse número. O primeiro conjunto aqui, a gente tem 3 ar, né? Então, é 30 mais 6, 36. No outro, a gente tem 1 vezes de 60, 60 mais 10 mais 1. Então, a gente tem 71. Então, ele era um sistema bem confuso, porque o 60 e o 1 era representado pelo mesmo símbolo. A distância de representação era o que mudava o valor. Nós também usamos o agrupamento de 60 no dia a dia. Você sabe me dizer aonde? Então, aonde que nós usamos o agrupamento de 60 no dia a dia? Na contagem das horas. 60 minutos, 60 segundos. Nesta aula, vimos como o ser humano contava antes de conhecer os números, o sistema de numeração egípcio e o babilônio e a falta de um número para representar o zero nesses dois sistemas de numeração. Então, até a próxima aula. Nos acompanhe também essa aula pelo YouTube e bons estudos!